Olá a todos, eu sou o Lucas Fernandes, do PET Produção, e hoje a gente vai resolver aqui uma questão que, de início, parece ser um pouco complicada, mas a gente vai ver que ela é bem fácil. E, como tudo no cálculo, você só consegue visualizar essas coisas com a prática. Então, para conseguir resolver essas questões de derivada, de integração, você vai ter que praticar bem muito, para quando você se deparar com uma questão que aparentemente é complexa, ou até mesmo aquelas que são complexas, você conseguir empregar a metodologia mais adequada. Então, aqui a gente tem que a integral de seno de x elevado a 6 vezes o cosseno de x elevado a 3 equivale a alguma coisa. E a gente quer descobrir o que é essa coisa. Para isso, a gente vai ter que lembrar das relações trigonométricas lá do ensino médio. Beleza? Primeiramente, a gente vai fazer uma pequena separação. A gente entende que o cosseno de x elevado a 3 é a mesma coisa que o cosseno de x elevado a 2 vezes o cosseno de x, certo? Porque multiplicando isso aqui, a gente chega nisso aqui. Então, lembrando daquelas relações trigonométricas lá do ensino médio, a gente tem que seno de x elevado a 2 mais cosseno de x elevado a 2 é igual a 1. Então, aqui, a gente tem o cosseno de x elevado a 2, certo? Então, a partir disso aqui, a gente vai poder encontrar a resposta mais facilmente. Fazendo o quê? Fazendo a substituição, né? Disso aqui. A gente tem que o cosseno de x elevado a 2 é igual a 1 menos o seno de x elevado a 2. Exatamente o que a gente coloca aqui, né? E a partir disso, a gente vai poder descobrir pelo método da substituição. E eu não sei se vocês lembram, mas recapitulando, o método da substituição, a gente vai definir um u e a partir disso descobrir a resposta mais facilmente. Então, o u a gente vai entender, no caso dessa questão, que equivale ao seno de x. Tranquilo? Se a gente tem o u, a gente vai ter que encontrar a sua derivada. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer para encontrar derivadas e integrações de variáveis trigonométricas é desenhar o círculo trigonométrico e entender que quando eu tenho um círculo trigonométrico e eu desço no sentido horário, eu encontro a derivada dessa variável. Quando eu sigo no caminho anti-horário, eu encontro a integração. Isso é um macete muito bom. Então, como eu quero encontrar a derivada de seno de x, eu vou descer no sentido horário, certo? E aí, descendo no sentido horário, a gente tem que o seno de x é igual ao cosseno de x dx. Tranquilo? Ou seja, dx vai ser igual a 1 sobre o cosseno de x du. Já que o que a gente tem aqui é o dx, e a gente vai ter que fazer essa substituição, no caso desse método, e a gente vai ter que fazer uma substituição em todas essas outras variáveis que contém aquilo que a gente definiu como u, ou seja, tudo que tiver seno, a gente vai definir como u, né? Já que foi o que a gente utilizou para conseguir chegar nessa resposta. Então, a gente vai ter que, a partir daquela equação que a gente encontrou, fazendo as relações trigonométricas e também o método da substituição, que o seno de x elevado a 6 é igual a u elevado a 6, já que a gente definiu o u como sendo seno de x. A gente tinha encontrado que isso aqui equivalia a 1 menos o cosseno de x elevado a 2 vezes o cosseno de x. E a gente também definiu anteriormente que isso equivalia a isso aqui, certo? Fazendo a substituição, a gente tem que isso significa 1 menos u elevado a 2 vezes o cosseno de x, já que a gente em nenhum momento definiu o u como cosseno, mas sim como seno. E aí, fazendo aquela substituição do dx, a gente tem isso aqui. Então, a gente vai cortar o que está em cima com o que está embaixo. Logo, a gente chega nessa integral mais simplificada. Fazendo a multiplicação entre os termos, a gente vai chegar nisso aqui, certo? U elevado a 6 vezes 1 é igual a o próprio U elevado a 6. U elevado a 6
vezes o u elevado a 2, a gente repete, né, a base e soma os expoentes. Então, a gente chega nessa resposta, que é a integral de u elevado a 6 menos o u elevado a 8 du. Então, a gente chega agora numa integral que contém uma equação de subtração. E lembrando daquela regrinha lá, aquela regrinha bem básica do cálculo, quando a gente tem uma integral que a equação ela é uma soma ou até mesmo uma subtração, como é o caso, a gente pode separar as variáveis. Então, a gente chega nessas duas integrais, que são bem simples, e a gente pode aplicar aquelas regrinhas de integração, que basicamente você soma mais 1 e divide aqui embaixo. Da mesma forma, essa outra integral, né? Soma mais 1 e divide esse resultado, né, que no caso é 9, aqui nessa parte de baixo. Lembrando que quando a gente tem uma integral indefinida, a gente sempre tem que somar uma constante no final. A constante aqui a gente definiu como C. Como a gente fez uma substituição, U, a gente vai ter que retomar aquela variável que a gente tinha lá no comecinho da nossa integral. Tranquilo? Porque isso aqui ainda não é a resposta. A gente, inicialmente, tinha uma integral que era em relação a seno e a cosseno. Então, não faz sentido a gente deixar a resposta dessa forma. A gente tem que retomar aquilo que a gente fez anteriormente. O U é igual ao seno de x. Isso foi o que a gente definiu para conseguir encontrar essa resposta. Então, a gente vai ter que retomar novamente. Então, a gente tem que a resposta é igual ao seno de x elevado a 7 sobre 7, menos o seno de 9, o seno de x elevado a 9, dividido por 9, mais a constantezinha que a gente sempre adiciona quando a gente está lidando com uma integral que não é definida. Nesse sentido, inicialmente a gente, recapitulando, né, tinha essa integral, e através de relações trigonométricas e do método de substituição U, a gente chegou nessa resposta, beleza? Então, os macetes dessa questão foram justamente as razões trigonométricas, o método da substituição e uma integral simples, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.